Perfeito. Então, gente, boa noite para vocês, para quem tá vindo de fora, para os ligantes da Lafime. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aí a essa aula aberta, que é a primeira aula aberta da Liga nesse ciclo, né? A Liga Acadêmica de Fitoterapia Médica é um projeto da Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente a gente tem estudantes que são de medicina e farmácia, né? E é um projeto que tem a ideia de contemplar, incentivar, enfim, desenvolver habilidades voltadas para o uso racional de, de, de plantas medicinais e fitoterápicas, né? E é claro que essa é uma aula super importante porque farmácia viva faz parte do assunto, né? É um tipo de ambiente importante para o acesso a plantas medicinais e fitoterápicas com qualidade. Então, por isso eu trago aqui meu amigão de longas datas mesmo, Verdade. colegas e amigos de faculdade, Eugênio Bispo da Silva Júnior, que é doutor em Andrologia e Desenvolvimento Territorial pela Univasf, é farmacêutico, bioquímico pela UFPE, onde a gente se conheceu, inclusive, né? E Uhum. atualmente é coordenador do projeto Farmácia Viva da Univasf, é também coordenador do suporte técnico aos laboratórios da Univasf e também gestor do laboratório de farmacognosia e fitoterapia também da Univasf, que é a Universidade do Vale do São Francisco, né? Então, eu estou muito feliz, cara, da gente estar aqui hoje conversando sobre esse assunto e enfim, né, permitir essa ponte entre a tua experiência, os conhecimentos e os estudantes da Liga, mas também para os convidados que estão aqui hoje, que eu acho que vai enriquecer bastante. Então, muito obrigado, viu, de verdade, pelo aceite aí. Ei, eu estou feliz demais, vocês não fazem ideia disso aí. Leandro, eu sou Leandro aí Medeiros, aí é um amigão de longas datas aí, sempre me deu a mão aí, a gente teve uma parceria legal aí no tempo da UFPE, e é muito feliz aí, ele veio, visitou aqui o horto da gente, eu fico feliz demais também em participar aqui dessa aula, falando sobre farmácia viva aqui para a Liga de Fitoterapia da Unicap. Poxa, feliz demais aqui. Eu agradeço demais pelo convite. E já agora você pode me convidar quantas vezes quiser. Eu estou à disposição, viu? Vamos embora, vamos fazer sempre, com certeza. Pronto, eu vou falar aqui. Como o Leandro falou, né? Eu sou Eugênio Bispo. A gente tem um horto aqui chamado Farma Viva, que é a nossa farmácia viva da Univasf. Vou fazer aqui conceituar o termo farmácia viva, falar sobre fitoterapia, para a gente depois introduzir e ver como é que está a situação da farmácia viva no Brasil, e também vou falar também um pouco da nossa experiência aqui, a farmácia viva aqui da Univasf, né? Dividir essa apresentação, aula, né, em 4 partes, né? Como eu falei, fazer a introdução ao programa Farmácia Viva, falar sobre os estudos de plantas medicinais aqui na Univasf, que a gente já vem há um certo tempo trabalhando sobre isso, e também sobre a Farma Viva, que é a nossa. A gente tem, né, desde muito tempo, vocês sabem todos, que o uso de plantas medicinais, os ancestrais, na medicina tradicional, é uma prática ancestral, o uso de plantas medicinais, a importância nas medicinas tradicionais, e tem essa carrega, né, isso, a transmissão de conhecimento ao longo de gerações e gerações, né? A gente vê de várias culturas, vários povos utilizaram e utilizam, né, até hoje, mas desde muito tempo, né? A gente sabe. E também, né, a gente tem que entender que a importância do conhecimento profundo, né, sobre as práticas corretas e os possíveis riscos, né, dessas plantas, né? Porque hoje em dia existe um crescimento de interesse na fitoterapia enorme, né? Há uma necessidade de conhecimento profundo sobre a identificação, cultivo, coleta e até seus metabólitos. A gente tem tá em evidência, né, na moda, né, esse
essa questão dos estudos, né, de plantas medicinais, né? Mas também a gente precisa, né, principalmente quando se está na farmácia viva, fitoterapia, no caso aqui, a gente alertar sobre risco, né? Incluindo toxicidade, né? Tem um dados aí que é até um pouco antigo, mas ainda não foi atualizado, para atualizar esse ano, até coloquei recentemente, né, na minha tese, né? E do Cinetox, né? Existe um equívoco comum, né? Plantas medicinais são sempre seguras por serem naturais, né? Esse é um equívoco que a gente vê constantemente em qualquer lugar e tanto na academia, muita gente não tem nem esse conhecimento, imagina no uso popular, né? Em 2017, né, com os dados que foram revelados em 2018, houve 121 casos de intoxicação em 2017, né? Sendo que de todos os casos de intoxicação equivale a 1,08%. Parece um número pequeno, mas é de todas as intoxicações, né? Seja por metal, medicamento, entre outros, né? E só de medicinais e os casos que não foram notificados. A gente vê também que há um desafio, né, nessa prática da fitoterapia, né? Tem diversas motivações, como aumentar os recursos terapêuticos, resgatar os saberes tradicionais, né, os populares, e preservar a biodiversidade, fomentar a agroecologia e desenvolvimento social e educação ambiental, popular e permanente. Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, para ampliar o uso da fitoterapia. Não é de agora, desde os anos 70, eles falam isso. E também eles alertam, né, e incentivam o potencial econômico e cultural, né, das plantas medicinais, a necessidade de regulamentação e investimento em pesquisas. É o que a gente mais faz, né, nas universidades, pesquisas com plantas e fitoterápicos, né, a gente faz, principalmente aqui no Nordeste, né. Algum dado interessante que a OMS fala, né, que 80% da população mundial faz uso de plantas medicinais. 80% das pessoas dependem para suas necessidades básicas de saúde. Um número bastante alto, né? Aqui no Brasil, a gente vem desde muito tempo, né? Desde os índios paleoamazônicos, que tem essa cultura, né? Aqui no Brasil é bem mais alto, é 91,9%. 46% é um cultivo caseiro. Então, é uma prática que passou de geração em geração e é uma prática comum aqui no Brasil, né? E a OMS fala, né? E eles incentivam a fitoterapia como uma alternativa em países de desenvolvimento. Que ainda é o nosso caso, né? A gente, nesse caso, foi daí que surgiu a ideia da farmácia viva, né? A OMS fala isso nos anos 70, e quando a gente fala de farmácia viva, a gente não pode deixar de falar do professor Francisco de Abreu Matos. Professor Matos, né, da UFC, Universidade Federal do Ceará, ele fundou a universidade, um dos professores que fundou, né, a universidade, ingressou em 1951, em 80 ele já se aposentou, e ele ficou dando apoio até 2008. Esse senhorzinho aí, que é bastante interessante, a gente não pode deixar como fala a farmácia viva, ele é um ícone, né? Somos agora, como é discípulo de professor Márcio, para desenvolver e disseminar a fitoterapia aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Ele já falava desde muito tempo ali que o único recurso terapêutico de muitas comunidades, grupos étnicos, é a fitoterapia, são plantas medicinais, né? Ele também alertava que o uso ancestral de ervas medicinais, baseadas em conhecimento popular, é transmitido oralmente, né? De boca, não tinha nada registro. Foi daí que, em 50, ele começou a fazer pesquisador nato, reconhecido, né? Ele e outros professores, botânicos e tudo, ele saía desbravando o Nordeste, aqui a Caatinga, para ver, altamente reconhecido em todo mundo, sobre algumas plantas, tem até no nome em homenagem a ele, né? Então, ele falava, né, que é um estímulo à produção local de plantas medicinais, a gente precisa estimular, as pessoas precisam entender, mas de forma correta e racional, né? Importância também da produção de baixa escala para garantir a qualidade. Isso ele falava bastante, né? Porque a gente não se pode submeter a algumas coisas quando se fala em saúde, né? A agroecologia fala justamente isso, né? E com a Revolução Verde, que se iniciou após a Segunda Guerra, e o ponto alto,
em 1960, ela começou a mecanizar toda a agricultura e todo tipo de indústria, e a indústria farmacêutica cresceu demais. Aí também sentiu o gosto de condenar, né, quem praticava a fitoterapia e utilizava as plantas medicinais. Isso aí pode ficar até para outro assunto, que é onde a agroecologia bate demais nessa revolução verde, né? E onde a gente começou a perder toda a prática, né? Essa condenação que foi dada à ideia, né? Começou lá nos Estados Unidos. O professor Marx também, ele falava, né, desde muito tempo, que até a frase dele, né? É uma frase democrática ali nos anos 80. Planta medicinal do povo para o povo. Era o lema do professor Márcio. Ele falava, na entrevista que ele deu nos anos 80, ele falava apenas 20% da população do terceiro mundo. Acho que vocês esse termo, não sei se vocês sabem, né? A gente que não é tão antigo, mas foi utilizado no primeiro mundo e terceiro mundo. Ele tinha dados da OMS, onde ele fez, quando ele participava da SEMI, ele dizia que 20% da população do terceiro mundo pode comprar medicamento. 80% não pode comprar, né? E no Nordeste, dos 50 milhões de habitantes que tinha na época, né, apenas 10 milhões têm recursos para comprar remédio. Então, o que se faz com 40 outros milhões? A gente falava na entrevista, né? Então, precisa buscar opções da natureza, né? Ou em mercados públicos e outras formas. Então, a gente, de alguma forma, como pesquisador, extensionista, né, inicialmente lá nos anos 80, em 1983, ele iniciou a Farmácia Viva. Ele já falava que era planta medicinal do povo para o povo, né? A gente vê aqui um dado de 2021, eu estava até fazendo esses slides e encontrei, foi uma aula que eu dei, 2021, está um pouco ultrapassado isso aqui, se passaram o quê? 2 anos, vai para 3 anos. Então, o que acontece, né? A classe C, que era um fenômeno nos anos Lula ali, né? Nos anos 2000, afunda, né? Aos milhões e cai na miséria, né? Então, caiu o poder de compra das pessoas, né? Principalmente aqui no Nordeste, que é o 9%. E ele fala, né, que 37% gasta para habitação, 20% com alimentação, 10% para transporte e 6,6% assistência da saúde. Então, o que é que faz? 30% dessa assistência da saúde é para medicamentos. E a gente tem um grande problema em relação a isso, né? As famílias gastam 12 vezes mais com medicamento do que o governo, né? Como eu falei, 30% das despesas em saúde são com medicamentos. Um dado de 2017, né? O brasileiro gastou 103 bilhões de medicamentos. Por mais que a gente tenha SUS e tudo, né? O governo desembolsou só 8,4 bilhões. Imagina hoje, né? 12 vezes menos, né? Então, a gente vê que em abril, né? Sempre o governo, ele tem aquela política, né? Junto com o entendimento com os laboratórios e as farmácias, drogarias, né? Autoriza o reajuste dos preços do medicamento. E é sempre nessa base, 10, 12, 3%. Em 2021 foi 10,08%. Talvez seja fácil, a gente não sabe o que é miséria, né? Assim, mas tem muita gente que precisa e vive disso. Como é? Como é que a gente chega nisso? Então, o professor Márcio fala para as plantas medicinais, né? Do povo para o povo. Eu fiz uma linha do tempo falando sobre toda essa, onde a gente chegou até a Farmácia Viva, né? Os principais pontos, né? Em 1982 foi criado o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais, junto com a SEMI, o professor Márcio participou, a PPPM. Em 88 teve a resolução da CIPLAN, que é onde regulamenta o uso de fitoterápico nas unidades públicas pela primeira vez, se falava isso. 1990 criou o SUS, né? A gente vê aí, em 96, na 10ª Conferência Nacional de Saúde, aprova a incorporação pela primeira vez de fitoterapia no SUS. Só que existia um estado que estava muito mais, vamos dizer, adiantado, né? Que era o Ceará. O Ceará estava tão adiantado que era um lugar onde o professor Márcio e seus seguidores, discípulos estavam lá e trabalhavam bastante, já tinha farmácia Viva, né? Nos anos 80 lá. Então, o que é que acontece? Ele implantou a política estadual de fitoterapia na saúde pública em 99. Já tinha, oficializou tudo, Farmácia Viva lá. O professor Márcio é tão importante para a Farmácia Viva que, lá no estado do Ceará, que no data de nascimento dele é o dia da planta medicinal, dia 21 de maio.
E agora em 2022, agora dia 22, vai fazer 15 anos que o professor faleceu. Então, ali em 2006, a gente também teve, né, um marco, né, também, né, com a portaria 971, decreto 5.803, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Em 2009, a gente tem, né, pela primeira vez, a relação de plantas medicinais de interesse ao SUS. Ela com 71 espécies, né, o SUS colocou ali. A gente vê que já se começa a criar, né? Já se começa a trabalhar o termo farmácia viva no SUS. Já se queriam introduzir, né? Então, ali a portaria de 2960, de 2009, aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápica. E em 2010, com a portaria 886, institucionalizou a farmácia viva no SUS. Isso foi um grande marco. A RDC 18 de 2013 dispensou boas práticas de farmácia viva e, dali em diante, se destinou em torno, a média de 8 milhões para programas e editais, né, para quem, para editais distribuir, quem apresentasse e fizesse, né, projetos de farmácia viva durante o Brasil. No Brasil todo, né? A gente vê também que em 2016 tivemos um movimento de terapia da farmacopeia brasileira, e agora a RDC 463, né, atualizou o formulário de fitoterápico da farmacopeia brasileira com mais de 80 espécies vegetais, agora em 2020, né? Então é isso, a gente tem 3 modelos de farmácia viva. O Sumácio já trabalhava isso, né? É como se fosse a maturidade da farmácia viva. Você começa com a farmácia viva 1 e pode ficar nela, né? Mas existem esses 3 modelos quando se faz no edital, aí você também coloca qual modelo você quer participar, né? Hoje em dia está tão difícil concorrência também, que o pessoal geralmente está ficando em farmácia viva 1 e 2, porque a farmácia viva 3, a farmácia viva 1 né, são atividades de cultivo, né, instalação de outros, onde você torna acessível à população a planta medicinal in natura, e a orientação sobre a correta preparação e uso dos remédios caseiros. Já a farmácia viva 2 é tudo que tem na farmácia viva 1, mas poderá desenvolver as atividades previstas no modelo 1 e tornar acessível à população a droga vegetal. Então, existe já uma estrutura de processamento da matéria-prima. E a farmácia viva 3 é onde existe a manipulação, né? É onde tem o modelo 3 engloba os outros dois, mas tem que ser de acordo com as boas práticas que a gente viu, né? A EDC de 2013. Então, tá tão difícil hoje. Eu assisti uma palestra agora no simpósio e a professora fala que hoje se trabalha só com 3, no máximo 4 plantas medicinais para ser aprovado, porque ficou tão concorrido e com tantas, como é que se diz, com tantas, uma rigidez tão grande que é melhor você trabalhar para você não acabar com o programa, né? Você não descontinuar. Então, o que é que a gente fala? O professor Matos fala, lá no Ceará, bem forte, né? Em torno do que 3 farmácias vivas que recebem do SUS, fora as outras, como a da gente aqui na Univasf. Ele fala que o objetivo da farmácia viva é de preservar o conhecimento tradicional e as espécies nativas da região, além de suprir a carência de alternativas para a melhoria de saúde da população e a integração dos conhecimentos popular com as pesquisas acadêmicas, né? Se adequando a cada região. Então, as farmácias são diferentes, as nossas aqui no Nordeste, Pernambuco, com Ceará, com Minas, com Rio Grande do Sul. A gente vê um mapa que, de 2012 a 2020, o SUS disponibilizou 56 milhões de reais para a farmácia viva. Desde 2018 está estagnado em 8 milhões. São 81 unidades do Brasil recebendo esse dinheiro do SUS de forma oficial como farmácia viva. E tem alguns gargalos para manter o programa Farmácia Viva. Eu elenquei aqui alguns, só para a gente rechear aqui nossa discussão aqui, porque quando a Farmácia Viva é liberada, geralmente ali abre edital em agosto e já tem resultado em outubro, ele já deposita em dezembro o dinheiro todo, para você gastar durante o ano todo. Então, vai para a prefeitura. Eu não sei se ainda é pela assistência farmacêutica, eu não sei se parece que
houve uma separação disso aí, mas fica com os gestores, né? Então, existe a falta de envolvimento dos gestores, recursos insuficientes para manter o programa municipal, o gestor também entra com a contrapartida, né? O desconhecimento e a uniformização dos procedimentos das exigências sanitárias locais, né? Necessidade de adequação da AF, né? Expedida pela Anvisa, dificuldade para muitos municípios realizar o registro no SINES, né? E a ausência de inclusão de agricultores, né? Na RDC de 18, 2013, o que não está alinhado com os conceitos da arranjo esportivo local, preconizado pelo Ministério da Saúde e da Agricultura. Essa é outra discussão que até o pessoal também quer incluir de forma inclusiva, o pessoal do Ministério do MST, que trabalha muito bem, principalmente nessa parte de orgânicos, né? Aí existe uma discussão em relação a isso. Então, quando não se inclui também, existe esse problema também, é um gargalo, né? A gente vê. E o que é que a gente vê aqui? Eu já vou direcionar aqui as plantas medicinais de Univasso. Univasso aqui, a gente tem a Caatinga, né? Onde a gente faz estudos, o professor Leandro sabe, já deu palestra aqui, conhece alguns trabalhos, alguns professores aqui. Você ter uma formação de produtos naturais, estudado, né? Muitos plantas, principalmente a Caatinga. 11% do território do Brasil é Caatinga, né? A gente vê aqui todo aqui no mapa, né? Nessa parte marronzinha, assim, meio verde, meio marronzado, né? 60% do território do Nordeste é a vegetação Caatinga. Isso aqui é um problema enorme, né? São 8,4% é protegido, né? Como a Mata Atlântica, no Recife, em alguma parte não tem proteção. E também os estudos ainda difícil, né? Por mais que tenha ainda muita coisa, mas a Caatinga é tão rica que também os estudos não são muitos. E a gente tem aqui na Univasso uma fitoterapia como uma ferramenta multidisciplinar, né? Além de você fazer, ter um programa, né, planos, laboratórios, tudo, a gente tenta agora com a implantação de alguns programas de pós-graduação e extensão, como a extensão rural e o agroecologia, no qual eu fiz, valorizar o conhecimento tradicional e científico. Isso aqui é bem importante, o professor Márcio fala, e qualquer conhecimento, a gente não pode condenar, tem aqui alunos da medicina, da farmácia, né? A gente não pode condenar o conhecimento com a parteira. Aqui no sertão é bem comum ainda ter parteira, né? Não pode condenar. Sempre existia essa troca de conhecimento. E a universidade tenta resgatar isso, né? Já tem isso sempre. E agora com esses programas de extensão, e estimulando a estudar cada vez mais essa forma de você pegar e resgatar, né, todo esse conhecimento adicional e incrementar com o científico, que é o que a gente faz aqui na fitoterapia de uma forma correta e racional, né? Então, existe um desafio da predominância do saber científico na saúde, né? A gente sabe existe. ênfase na valorização do conhecimento popular sobre plantas medicinais. Então, a Univasf tem a missão, né, de desenvolvimento do semiárido nordestino. A universidade tem aqui, eu não sei se vocês conhecem, a universidade aqui, a agenda é multicamp, né? Ela tem um campus aqui, Petrolina, Séria, tem no interior aqui de Petrolina, que é o Ciências Agrárias, tem lá no Piauí, tem Senhor do Bonfim, tem Paulo Afonso, que tem até medicina lá, né? Curso de farmácia aqui na sede. Então, e tem Salgueira agora também, né? Então, essa tem essa ideia de você pegar, descentralizar, né, a educação, né? Então, a gente tem o potencial da biodiversidade do semiárido, que é a Caatinga, né, para pesquisar fitoterapia, onde a gente faz muito para isolamento de moléculas e tudo. E agora que a gente está entrando na forma de extensão. E agora, como a gente pegou a fitoterapia como ferramenta multidisciplinar aqui na Univasf, então a gente pegou toda essa parte, né, do potencial da farmácia viva, uma abordagem multidisciplinar. A gente resgata os saberes populares, né, com a disseminação da agroecologia, contribuição da pesquisa acadêmica em fitoterapia para validar as práticas tradicionais. A gente já começou a fazer isso também, desde quando a gente começou a entrar nessa extensão. E vantagem da integração da farmácia viva no currículo acadêmico e comunitário. Então, a gente tem, com a nossa introdução da farmácia viva, no qual eu vou mostrar aqui o modelo para vocês,
A gente engloba vários, né? São alunos de farmácia, da agronomia, da enfermagem. A medicina também tem estudo, mas a gente ainda não teve nenhuma capacitação com eles, mas existe essa, né? A gente faz também para as escolas que vêm visitar a Univasf, o semestre, né? A gente está levando como se fosse um laboratório vivo, né? O nosso horto. E o nosso horto de plantas medicinais se chama Farma Viva, né? É um projeto do meu doutorado. A gente introduziu. Essa é uma foto logo da entrada dele. A gente fez ele atrás de um ginásio, que é da prefeitura. Toda a Univasf aqui é um pedacinho que é só o ginásio. Do lado é a policlínica, de frente fica os laboratórios de farmácia. E do lado é os laboratórios de medicina e dos outros cursos de saúde, né? Que a gente tem. Então, a Farma Viva, né? A nossa farmácia viva, né? É uma ferramenta multidisciplinar para propagar a fitoterapia. É um espaço para educação, pesquisa e extensão. A gente tem uns 3 hoje em dia. Por mais que seja, a gente começou agora, dia 16 de junho de 2023, e a gente já englobou tudo isso. E a gente faz benefício também para a comunidade acadêmica e geral. A gente trabalha muito com essa parte em geral. A gente fez várias capacitações, eu vou falar para vocês logo depois. Ela fica, como eu falei para vocês, de frente ao prédio de laboratório, onde a gente faz o processamento das espécies no laboratório que eu sou gestor, né, que é o Laboratório de Farmacognossia e Fitoterapia, para garantir os padrões de qualidade e eficácia. A gente tem 10 espécies vegetais, são canteiros de 5 metros por um, como tem alguns estudos que a Embrapa preconiza isso. A gente faz a irrigação por gotejamento com método israelense. E a gente tem 10 espécies vegetais aqui, o capim-santo, né? Os copedaços, a gente tem a erva cidreira também, né? A erva cidreira, a alecrim do campo, a falsa melissa cidró. É isso, né? A gente tem que fazer toda também a cada distinção delas, né? Foram mudas doadas de outro. Tem outra farmácia viva aqui também, no IFE, a professora Flávia Cartacha, ela fez a doação, né? Fez parte ajudou a gente no projeto, e a gente tem essa parceria. Começou com ela, mas ela lá só tem um curso de agronomia e tal, e é mais nessa pegada, né? Da agronomia. A gente tem também hortelã da folha grossa, hortelã miúda, né? Hortelã da folha grossa, como é chama, malvarisco, malvão, hortelã da folha graúda, né? Conhecido aqui. O guaco, a gente conseguiu, foi difícil o manejo desse guaco. O guaco não é muito de pegar aqui, né? Aí em Recife é mais fácil, né? O xambá também, né? Problemas respiratórios, os dois, né? Ação broncodilatadora, o guaco. Então, a gente faz o xarope com o xambá também. A gente tem o alecrim, boldo nacional. Boldo nacional conhecido como falso boldo. É mais para alívio de cólicos abdominais, propriedade purgativa, tratamento de gastrite, né? Ela tem essa pegada, né? É bastante parecido com o malvão, a diferença é que o malvão quebra a folha, né? Como disse uma senhora quando veio aqui. Aí eu achei interessante esse tipo de detalhe. A gente tem a colônia também, né? Ela tem esses efeitos hipotensores, ela é penteurética, também ansiolítica. E a mora miúra. A mora miúra é bastante vieram aqui, né? A gente é muito forte aqui em Petrolina, a fruticultura irrigada, né? Produção de uva. E uns japoneses vieram e disseminaram a amora miúra e a gente utiliza bastante. Eu cheguei aqui em Petrolina há 15 anos atrás, eu ficava, vamos dizer, abismado de ver, né, o pessoal utilizando, que eu nunca tinha ouvido falar antes, né? Não é planta oriunda daqui da região, mas ficou popular. E a gente fez esse cultivo porque a farmácia livre tem isso. Tem que ser de plantas medicinais que o pessoal da região utiliza mais, tá entendendo? A gente tem um levantamento e essas 10 acho que tirando a colônia que a gente ganhou e tal, a gente fez esse cultivo. O espaço não é muito grande, é um espaço de 220 metros quadrados, mais ou menos, e a gente faz alguma formulação fitoterápica. Como a gente faz a coleta, é quase de frente ao laboratório, o Leandro teve a oportunidade de conhecer, a gente já leva lá e faz tudo.
algumas formações de fitoterapia. Geralmente a gente faz essas formações de fitoterapia, eventos, capacitações, algumas aulas, tá entendendo? A gente ainda não tem ainda aquela pegada. A Anvisa fala que só pode se chamar farmácia viva se você tiver participar do edital. Então, no caso, a gente não participa desse edital, a gente não tem, a gente não recebe, inicialmente não temos interesse no SUS, é só uma forma de ferramenta multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão, né? Então é isso, a gente faz algumas formações de fitoterapia e algumas espécies que a gente tem lá, né? Esse alterando a folha grossa e alterando miúda, a gente faz xarope butier, já incrementamos agora com chambá e o guaco, mas só com muito problema, um surto de gripe recentemente, não dava para nada quando a gente fazia. A gente estava fazendo. A gente também faz produção de sachê de chá, já que a gente mais faz. O capim-santo e a erva cidreira cresce demais. A gente fez pela primeira vez agora em fevereiro de 2023. Eu estou em outubro, fevereiro de 2023 já estava pronto de fazer. É tão rápido que cresce, diferente do guaco. O guaco está começando agora, depois de um ano de cultivo, né? E a gente também tem, a gente já trabalhava antes. Quando eu cheguei no laboratório, que era a professora Sheila, ela já trabalhava com aroeira, né? A aroeira é muito comum também aqui. Tá até meio que se desaparecendo por aqui e tal. O pessoal não sabe como fazer a coleta, né, da casca. Mas a gente faz a tintura, o sabonete de aroeira logo após, né, fazer a tintura. Isso a gente ensina muito nas aulas, a gente tem bastante aqui. É bastante comum aqui nos mercados populares. A gente também faz a bala de gengibre. Gengibre é outro também que a gente não cultiva. Quer dizer, eu tenho um pedaço lá que estou tentando lá cultivar, porque o gengibre está caro hoje em dia, né? A pessoa, vê se você consegue aí, eu botei lá para ver se crescia. Está começando a crescer lá. A gente utiliza bala de gengibre também. A gente faz essas formulações nas capacitações, né? E geralmente são adaptadas da farmacopeia, e nem sempre dá, né? E a gente começou a fazer esse ano as capacitações. Ano passado, a gente teve, não só esse ano passado, em setembro, assim que o urto. A gente estava esperando até as mudas, eles não tiveram nem o prazer de conhecer só os canteiros sem nada, mas aí a gente fez com um projeto, um professor, sobre o uso racional de plantas, e a gente faz essa palestra, né, os 10 mandamentos da fitoterapia, como é que se deve, né, coletar, utilizar e tudo. E foi bastante legal, né? Tinha 11 idosos e foi 2 dias muito bons para a gente conversar sobre isso. Também a gente foi aí, foram 3 tribos indígenas, interessante, né? Isso aqui foi aqui, participou de uma nossa capacitação, eles estavam tudo, tem um espaço lá em Juazeiro da Bahia, a gente tem um campus lá em Juazeiro, tem esse espaço que é espaço plural, que é só para extensão, e acomodou 3 tribos indígenas lá para um curso de capacitação e recondicionamento de computadores, eles fazem curso de informática, e tal, recebe diploma e tudo, e aproveita e a gente dá aula sobre saúde, então, o pessoal da enfermagem, da medicina, e a nossa parte da farmácia foi isso, né? A gente fala sobre fitoterapia, porque é aí, né? E aí não foi nenhuma capacitação, foi uma troca. Aqui eles sabiam muito, eles têm, né? E são trilhos aqui perto da Bahia, aqui, acho que são, não dá nem 200 quilômetros. Acho que no raio, acho que as 3 trilhos eles vieram tal. Foi bastante proveitoso no final de semana lá, onde a gente ensinou para eles, né, onde entra o papel, né, que o professor Martins fala, né, a gente fazer essa troca, integração do conhecimento popular com o conhecimento acadêmico, né, onde a gente não pode desprezar, a gente aprende muito com eles. Eles sabem muito também, não só a parte do cultivo, também, mas também a parte de como utilizar, a parte das plantas, tá? Eles sabiam de tudo, quando colher, eles têm ideia, né? E a gente aprendeu muito, né? É a fusão entre a ciência e a sabedoria ancestral, né? Eles carregam isso, né? Desde muito tempo. E recentemente, agora em agosto, a gente começou a dar aula para o pessoal do doutorado de agroecologia, desenvolvimento territorial, o nosso doutorado que tem aqui na universidade, nessa parte. Nós temos 4 doutorados já. A universidade vai fazer 20 anos, também no PAS6, a partir do próximo ano. E a gente, na agroecologia, a gente está dando aula, a professora dá aula lá, no sábado, para fazer as práticas, e a gente fez com o pessoal.
A gente de todo lugar, Belém, Ceará, todo o Nordeste, fazendo já está na quarta turma, né? Eu sou da primeira turma, terminei agora, minha turma terminou agora e a gente vê muita gente de fora, Minas Gerais, Bahia, vem tudo, Piauí. Bem, fala também, né, sobre alguns projetos, como a gente começou 16 de janeiro, de junho desse ano, era pré-São João aqui, né? São João, é pré-São João. A gente começou e a gente já tem projeto de extensão permanente, com bolsa PIBIC para pesquisa. A gente também já participou do simpósio de plantas medicinais, e que é um simpósio também internacional, que o professor Jackson coordena junto com os professores da farmácia, a professora Sheila, de higiene, eles participam e coordena isso, é bastante conhecido. O Leandro já participou. E a gente também teve lá, fez um standzinho. E teve uma reportagem aqui na TV Grande Rio, que é a Globo daqui. A gente passou uma manhã, acho que gravação mais de hora, né? E acho que foi uns 11 minutos. E aí todo mundo correu, né? Petrolina, já a terceira maior cidade, né? De Pernambuco, né? A gente passou Caruaru e Olinda, a gente só perto para Recife e Jaboatão, e muita gente procurando a gente, foi dado. E foi bastante legal, porque a gente ficou bastante conhecido aqui. Logo em seguida, foi em julho, a gente foi inaugurado em junho. Aí, bem legal aqui, o pessoal pedindo, e a gente fazendo essas capacitações todas, já tivemos outras as faculdades aqui de farmácia, que está aqui na região, Nassau, a Soberana já fez visita ao nosso URF, como aula, né, técnica. A gente passou já 3 congressos, a COESA, né, que é o Congresso de Educação e Saúde da Amazônia, onde ela fez a educação da gente, a professora Sheila foi lá. O terceiro Congresso de Nacional de Cuidado da Vida e do Ambiente Acadêmico e o terceiro Congresso Brasileiro de Saúde em Libras. Também a gente participou, dando palestra lá sobre a farmácia viva e nosso outro o Farma Viva, né? Bem, só foi a gente aqui conversando e tá aí o contato, a gente tem um Instagram que a gente está começando a crescer, né? Nosso Instagram, também trabalha isso, né? Se der para você seguir, é farmavivo.univas, a gente está colocando alguns, os estudantes são 8, tem 2 só encarregados no Instagram, e estão fazendo vídeo e tal. Hoje é um tipo de comunicação. Próximo ano a gente está com as ideias, né? Já fomos convidados para participar da rádio que a Univas teve uma concessão. A gente vai ter um programa de rádio aqui na concessão. Eles também teve a concessão de TV, mas é futuramente, mas para o próximo ano a gente já foi convidado, começamos a reuniões e também sobre questão de podcast também. Então, a gente tem essa pegada, né, de tentar disseminar de forma correta e racional, né, o uso de plantas medicinais. Aqui está o e-mail da Farma Viva, para vocês trocarem uma ideia, se tiver alguma questão de a gente conversar e tudo. E meu e-mail pessoal, do institucional, né, da Univas. Eu agradeço demais. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação, eu fiz, porque eu sei que vocês já estão, a maioria já está de férias, né? Para não alongar, e a gente começou a estar, a maioria já está de férias, e a gente só trocar essa ideia aí. Eu agradeço demais. Perfeito. Muito obrigado, Gênio. Muito massa. E é legal poder revisitar, né? Porque eu estive aí agora no final de... Quando foi que foi, meu Deus? Foi em outubro? Em agosto. É, nossa, faz tudinho já? Caramba. Passa ligeiro, né? Nossa, passa muito rápido. E assim, foi legal revisitar tudo. Eu até vendo aqui a tua apresentação, eu sugiro aqui algumas coisas. Que realmente, assim, se você for parar para pensar, a Farmácia Viva é um projeto que ele é lindo por natureza. É Ele verdade. nasce belo, né? Ele nasce com a concepção de beleza mesmo, uma beleza social até, uma coisa que é voltada para atender as demandas sociais, né? A nossa liga tem assim, a gente faz atendimento clínico, né? Essa é a nossa principal atividade de extensão, além de participar de eventos também, mas essa é a nossa principal pegada, assim. A gente tem as aulas, né? Que são do eixo de ensino, que vão ajudar na formação.
temos a pesquisa também, o pessoal está dedicado a fazer alguns trabalhos, e tem a extensão, que é o foco, que é o projeto de extensão, né, no fim das contas, e ele, como extensão, tem a ideia de fazer atendimento clínico, mas sempre esteve no meu radar, nas minhas ideias e tal, no campo do desejo também, que a gente pudesse desenvolver o Lafime, o curso de bacharelado em farmácia e o curso de ciências biológicas da universidade, algo, né, que se assemelhasse ao que é hoje o Farmavida. Uma coisa interessante que você falou foi o seguinte, que vocês têm uma estrutura, né, tem um horto, tem faz um processo de cultivo, né, buscando as boas práticas agrícolas, e tem um processo de produção, de transformação da planta, né, um processamento dessas plantas para outras formas de apresentação. Então, seja droga vegetal, que é planta seca, né, seja derivado vegetal, já incorporado numa forma farmacêutica, vocês fazem bala, fazem sabonete e tal. Então, agora, o ponto que eu queria perguntar, e antes até eu queria deixar vocês, viu, gente? Eu convido vocês a perguntarem também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem, realmente vocês podem Fica à perguntar, tá vontade. certo? Não tem problema não. Agora, e aí vocês podem tanto abrir os microfones, mas eu sugiro levantar a mão. Acho que vocês devem estar vendo um botão aí, né, com a mãozinha levantar. Aí vocês clicam, porque eu vou seguindo aqui uma fila, tá certo? Mas olha, já vou adiantar aqui uma pergunta, que é a seguinte: vocês têm um plano futuro para poder transformar o Farmaviva num estabelecimento que seja incorporado ao SUS e que seja que adentra no sistema de saúde, né, de forma oficial? Como é que você vê isso? Eu até te falei, né, Fernando? Tu falou, e eu conversei contigo. Como eu falei, né? Um dos motivos, assim, você precisa estar bem alinhado com a Secretaria de Saúde, né? Você precisa ter vamos dizer, uma pessoa de confiança lá, porque é muito fácil trabalhar em prefeitura. Petrolina é muito organizada, a prefeitura e tudo, mas até agora não existiu nenhum e são egressos, né, da universidade que trabalham lá, a assistência farmacêutica é enorme. Não existiu nenhum contato, assim, a gente já chegou até a pensar e tal, mas assim, não existiu nenhum convite e tudo. E como a gente viu, a gente tinha a ideia inicial, né, de fazer isso. Mas o que acontece? A gente viu, a gente viu, se deparou numa barreira assim, que a gente ficou bastante impressionado. Eu até falei, né? Foi a questão do manejo. Como é difícil você manejar plantas, tá entendendo? Aqui tem muito sol, chove muito pouco, Petrolina, muito pouco. Uhum. Quem já morou aqui, algum de vocês, sabe que chove muito pouco. Tão engraçado algumas coisas, você não tem noção, que aqui chove pouco, Petrolina acho que é um dos lugares que chove menos aqui, a precipitação é menos aqui do que... Por isso que o pessoal planta uva, né? E tudo, né? Mas chove tão pouco, eu conto até uma história, né? Que eu tenho minha cunhada tem um sobrinho, ele contou 4 anos, ele nunca quis se reparar. Daí quando ele se deu conta que 4 anos era alguma coisa, começou a chover, ele chorou, porque ele não sabia o que era chuva. Para você ver, não é uma pessoa assim, não sabe, não passou um tempo aqui, nos anos aí de 2010 para cá, que foi uma seca enorme, assim, que não sabia. Para você ver, chove muito pouco, e agora está chovendo, estourou Uhum. enorme, assim, dá. Rapaz, Leandro, só é de uma forma tão grande, assim, tão devastador que, caramba, é muito, não se chama mais nem ervas daninhas, chama plantas, tem até um nome específico que o pessoal da agroecologia fala, porque agora a gente utiliza tudo, né? Então, eu vou falar aqui ervas daninhas só para a gente incrementar aqui, mas não se usa mais esse termo não, viu, pessoal? Depois eu procuro aqui, até porque o pessoal hoje, questão de punks e tudo, o pessoal hoje aproveita tudo um pouco, você pegar e levar isso. Então, eu entendo o que eu dizer. De uma forma assim, de muito sol e água, ambiente para qualquer planta cresce demais, tá entendendo? E elas acabam, como você faz o canteiro, ela acaba meio que vai sufocando a planta medicinal, entendeu? Assim, as plantas, tá entendendo? E você precisa manejar isso. E a gente faz isso com estudantes, né? A questão da jardinagem, a gente trabalha
tudo, o pessoal da Genar não faz isso, também não estão, né? Eles têm receio, né, de pegar e fazer isso. Eles só fazem ao redor dos canteiros e fora, mas dentro dos canteiros é a gente mesmo. A gente tem estudantes de agronomia, a universidade tem estudantes de farmácia, eles pegam e fazem o manejo de tudo. Então, é bem complicado o manejo. A gente ficou com bastante receio, a gente recebeu as multas, são multas certificadas, vem lá do UFC, já passou para o IF daqui, vieram lá do pessoal do professor Matos mesmo, né? São certificados e tudo. E o que acontece? Não estava pegando, tipo, guaco, tudo. A gente, poxa, como é que a gente vai levar isso, tá entendendo? Aí, mas agora existiu uma saída, Leandro, aqui do pessoal, meio que, vamos dizer, eles querem uma para participar do edital e tal, então já tá, isso é coisa recente, sabe, assim, meio que deram um sinal, assim, e a gente tá aberto. Mas já existiu uma farmácia viva aqui do IF, entendeu? É muito mais na pegada do manejo, mais farmácia viva 1, é só um urto, sabe, assim, nome, assim, e tal, quando a professora deu o maior suporte pra gente, tudo, mas, tipo, ela também fala a mesma coisa, né, que a secretária nunca procurou isso, sabe? A gente fica assim meio frisando, porque a gente vê a Nordeste, o farmacêutico Nordeste, tem essa pegada, né, de valorizar a fitoterapia e tudo, e são egressos, né, a maioria que trabalha lá são egressos da Univasf, que não tem nenhum interesse. Então, você vê, a gente, quem tem mais interesse é o pessoal de fora. Eu já gente de Paulo Afonso, as universidades têm interesse, está entendendo? Mas, assim, o secretário de saúde não tem interesse. Eu não sei se também existe um desconhecimento, então, vamos dizer, é muito difícil participar, né, da edital e tal, mas, não, mas outra universidade tem, as privadas, todos tiveram interesse, a gente teve agora uma parceria com o Paulo Afonso, também tem parceria com o pessoal aqui de Juazeiro, a gente vai fazer, o pessoal mesmo da agricultura familiar tem interesse, então você vê, é enorme, assim, mas, assim, não se fala mesmo, assim, falar, não. Foi uma conversa assim de dizer, vocês podem dar uma assessoria para a gente quando tiver edital? A gente pode, tá entendendo? A gente não nega nada, tá entendendo? Mas assim, para ver e tal. Mas eu acho que vai sair alguma coisa. Geralmente os editais vão sair em agosto, né? Por ali e tal. E já é contemplado ali em outubro e já recebe dinheiro agora em dezembro, a gente sabe. Já tem um pessoal aí de fora também falar sobre isso, mas eu estou vendo assim, já aumentando, né? Acho que faltava, né? O pessoal ver, né? O do IF fica na zona rural, dá 80 quilômetros de petróleo. Acho que eles nunca viram e agora estão vendo, né? Estão meio que se aproximando, né? Mas ainda não teve, Léo, nenhum assim. A gente chegou a conversar com a Prefeitura de Olinda nesse ano agora, para fazer algo nesse sentido, assim, uma parceria para que eles utilizassem o campus Olinda da gente. A gente tem campus em Recife, tem campus em Olinda, e tem um espaço lá para fazer laboratório e tal, e toda a parte técnica, né? Mas quando foi na hora de vamos sentar, apertar a mão, escrever o projeto, E eles aí? sumiram. É, Não mas eu acredito. acho que, do ponto de vista de capacitação técnica, que é um ponto crucial, acho que ter na universidade esse tipo de modelo como vocês têm aí já é um precursor, porque no dia que alguém tiver disposto realmente a botar isso para frente no município, né, ou então, se uma universidade tiver a autonomia para poder receber esse recurso e ela abrir essa farmácia, incorporando ali no serviço no SUS, beleza, mas até agora realmente tem essas barreiras. Eu queria passar a palavra para Mary, levantou a mão Sim, aqui e vai fazer uma pergunta para a gente. Primeiramente, queria falar que eu achei muito interessante o fato de vocês partirem desde o cultivo até o processamento dessas plantas. E talvez você tenha até respondido já essa pergunta, mas talvez eu não tenha prestado muita atenção nessa parte. Mas como funciona de forma específica o acesso da população a esses produtos, sim. né, que são elaborados? Eu falei, mas assim, falei rapidamente. Eu até falei para Leandro me fez essa mesma pergunta, né, dentro, né? Quando ele veio aqui. É interessante. A gente, como eu falei, a gente não imaginava que o negócio era complicado. Assim, é projeto bonito e tudo, mas é trabalhoso. E a gente tem 8 estudantes, né? Com a gente e tal. A gente tem um suporte da universidade que faz toda a limpeza de fora, tal e tal. E o que acontece? Não, por enquanto, a gente, no segundo semestre, a gente está pensando em fazer uma produção escala maior, tá entendendo? Porque o que a gente faz? Tem esses congressos, que os congressos, a maioria foram feitos aqui, a gente faz as capacitações, mini cursos, né?
E a gente faz para os congressos, os estudantes, de junho para cá, a gente participou já de 3, eu ainda faltou 4, e a gente sempre está dando um mini curso e tudo, e as capacitações. Então, em 15 dias a gente faz uma produção que a gente vê mais ou menos, né, para distribuir para o pessoal. A gente faz lá também, a gente tem um fogão, e quando sai, né, do nosso laboratório, a gente leva, tem todo um kit aí, né, para fazer fora e tal, e, não tem em grande escala. A gente é Farmácia Viva 1, a gente está fazendo agora a distribuição de mudas e começando também a trabalhar com a droga vegetal, Farmácia Viva 2, né? A 3 a gente não conseguiu, a 3 é mais rígida, só se consegue, Leandro, com universidade. A gente vê que os projetos lá de Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, sempre tem uma faculdade, uma universidade, porque a estrutura, prefeituras não tem, né? Quando vai abrir edital e o cara já quer abrir com 3, não vai, porque eles já sabem que não vai para frente. Tem vários, um estudo até da Fiocruz falando aí, que quando não se faz, então, os de sucesso mesmo é quando está ligado à faculdade, entendeu? Para fazer o 3, principalmente o 2 e o 3, porque pela estrutura, né, pela gente ter essa pegada, né, a universidade tem, as faculdades têm de pesquisa, né, de extensão, então quando se entrega à prefeitura, é muito difícil, tá entendendo? A gente tem um projeto muito bom, viu, Leandro? Eu fiquei até para visitar, que é o de Afogados da Engazeira e Brejo Mar de Deus. Se não me engano, foi o primeiro. E agora a gente tem uma agora em Vitória de Santo Antão, né? E Eu sei que eles abriram também e ganharam o edital para Caruaru. Aí eu conversei com o farmacêutico gestor lá, até para fazer uma visita técnica da Lafime no ano passado, mas ele disse que só estava com um recurso lá, mas que não tinha começado nada ainda. Aí eu falo, tá bom. Vitória, eu sei que Vitória parece que foi contemplado também. Foi. Né, mas esse de A implantação. O único que está estabelecido é o de Afogados e o de Brejo, né? Brejo Mar de Deus. Mas é isso, a gente não faz, porque a gente tem aquela ideia, né? Até Leandro deu uma ideia muito boa de fazer, a parte, vamos dizer, clínica, né? De pegar e tal. Porque quando a gente faz capacitação, a gente tem que fazer também como é que deve utilizar, né? Como é que deve distribuir os panfletos, né? A gente ensina eles a fazer em casa. A Farmácia Viva vem disso, né? Essa pegada caseira, né? De você pegar e fazer em casa, tal, eles ficam felizes, a gente dá para eles como brinde e tal, mas ensina, dá panfleto, eles fazem lá. Então, é até 4 horas de mini curso e tal, a gente faz a parte teórica bem rapidinho e vai fazendo lá com eles. Então, meio que vai aprendendo e difundindo, né, a ideia, né, porque como a gente não faz na universidade, a gente não tem prefeitura para o UBS e tal, a gente não tem condição de fazer também, nem condição de pessoas fazer em grande escala, entendeu? Então, não tem condição, até porque a gente não tem um público, assim, a gente não vai pegar e dizer, vai fazer e entregar para o UBS. Tem 2 UBS aqui perto, a gente, menos de 200 metros, a gente tem 2 UBS aqui, perto aqui, mas a gente tem condição de pegar e dizer, toma isso, então como é que aí faça a capacitação? Eles também não tiveram, assim, interesse. Eu acho que, eu não estou condenando a prefeitura, eu acho que, Leandro, é falta de informação, assim, sabe? Quando a gente apareceu na televisão, meio que já foi aparecendo gente de outras cidades, tem uma cobertura muito grande, tá entendendo? E tal, e o pessoal vai entendendo, tá entendendo? Porque até em Pernambuco não é, mas se você vê lá, tem 14 do Ceará, fora as que tem estilo da gente, né? Que não é registrada, tá entendendo? Assim, uma falta também aquela questão do hábito, né? De você pegar e difundir a ideia, né? A professora tinha aqui, o projeto era arretado, assim, eu aprendi muito manejo, ela é agrônoma e bióloga também, se eu não me engano, e ela ensina lá para o pessoal da agronomia e tal, lá, e para cursos técnicos do IFO, tem essa pegada, né, cursos técnicos e tal, e eles sabem, né, manejar e tudo, né, eles sabem, aí ela faz a bala, tal, bem mais caseira, assim, tal, uma pegada assim, mas é longe, é 60 quilômetros daqui, aí, então, ninguém nunca viu, aí agora a gente tá aparecendo, pessoalmente, né, eu acho que falta a gente vendeu o peixe melhor, entendeu? Não vou mentir. Isso aí, na última reunião que eu falei com a professora, a gente espera que no segundo semestre, com essa ideia da rádio e dos podcasts, que a universidade está começando a se estruturar para isso, porque a gente já pega assim, né? Como o Leandro fala, né? A gente não tem o curso de jornalismo e de comunicação social.
A gente foi, as universidades públicas foram contempladas agora com a concessão de rádio e TV. Vai começar com rádio. Então, a universidade aqui não tem curso de jornalismo. Então, já fica difícil para eles, entendeu? Até para virar como laboratório e recurso. Ele não tem. Os servidores que estão lá trabalhando e não tem uma estrutura assim. Pô, hoje a gente vai começar com rádio, que é a coisa mais simples. Depois a gente vai ver com a TV como é que forma o estudo e tudo. Então, para você ver, né? É complicado. E a universidade pública, Leandro sabe disso, é mais complicado aí, porque do nada vem um corte aí o cara fica 3 meses, 4 meses sem um terceirizado, aí fica a gente aqui só, é mais complicado, né? Não tratar isso. Do nada vem uns 3 meses assim, o cara, oxe, o que foi que aconteceu? Cadê fulaninho que fazia aqui? Não, cortaram aí, saíram 15 terceirizados da limpeza. Eu digo, oxe, e pode. E é assim, né? A gente vai se virando assim, mas eu acho interessante assim, quando faz, Leandro, até disse para ti, né? É interessante fazer para você experimentar como é, né? Para você sentir, né? A dançar. Porque quando vem o recurso tal, aí pode ser que barra naquela parte. Principalmente eu achei muito difícil. Acho que foi o ponto mais alto que talvez alguém possa até fazer essa pergunta, é o manejo. Porque não é da nossa área, entendeu? Por mais que na pandemia, por mais que eu tenha feito doutorado, troquei muita ideia, tem muita gente da agronomia trabalhando comigo, foi difícil, muito difícil. É difícil demais. Qualquer coisa tem que ser na teórica. Eu, na pandemia, não podia ir para a universidade, estava tudo home office. Aí, quando fui na prática, eu digo, oxe, não era assim aqui. Aí o cara pega os manuais da Embrapa e conversa, tá, o canal, e a planta não está crescendo, está morrendo. Você fica pensando que, poxa, eu estou com uma olhada. Você começa a pensar um monte de besteira e não tá entendendo? Eu até falei para o Leandro como foi que eu botei as plantas para crescer. Eu digo, agora vai dar sorte, porque a gente parece que a gente, poxa, bicho, eu trouxe um manjericão aqui para casa, todo felizinho e tal, a gente ganhou e tal. Rapaz, durou 3 dias, não, morreu aqui. Eu digo, rapaz, eu não sou muito bom não, de planta, não. Como é que eu vou cuidar de um outro? A só foi o pessoal da agronomia, e um estudo pesado, né? Assim, porque cada planta é um detalhe, o manejo, assim, ela quer quantidade de água, a pulsão do sol, o canteiro, a gente fez lá norte e sul, aí tem centro, aí tem todo, interessante. É outra ciência, né? Como igual a gente estuda, né? Na farmácia tem eles são outras ciências. E a gente tenta, agora que a gente está mastigando e viu que está, aí a gente tenta fazer também, deixar mastigado, né, para o público, né, como é, né? A gente está ensinando agora como manter as mudas. Agora, em fevereiro, Leandro, a gente começou um projeto interessante. A gente mandou fazer aqui, o pessoal da manutenção, fazer uma barraquinha. A gente fica no posto estratégico, tu viu ali, né, que é um corredor para os hospitais, policlínica, e os estudantes pegam ônibus ali, e a gente vai deixar lá, e vai deixar uns estudantes lá, a distribuição de muda. É impressionante, toda vez que eu vou dar uma olhada lá, só para ver e medir a quantidade de água e tudo da irrigação, aí passa a senhorinha que tem uns projetos de hidroginástica aqui na Univasf, tudo ficam doidos, sabe? Eu quero, tal, tal. E eu saio distribuindo, eu tenho lá as mudas, e o pessoal às vezes esquece de pegar, manda fazer e tal, aí eu pego, distribuo e falo tal, aí eu chamo eles para dar uma palestra e tal. Mas é assim, eu achei interessante porque eu não imaginava, assim, não tem ideia, assim, essa questão do manejo e quando é trabalhoso, cada canteiro, cada planta tem seu jeito, tá entendendo? A gente conversa, mas parece, eu falo assim, minhas crianças, e aí vocês, quando eu já entro assim, e aí vocês, como é que estão? Tá entendendo? Parece um pet, assim, você cuidar, tem um jeito, tá entendendo? Assim, é interessante demais. E tem essa pegada, né? Na agronomia tem uma pegada disso que você tem que conversar com as plantas, né? A pessoa da biodinâmica é assim, né? Você parece que não é, parece engraçado, mas é assim. Você tem que passar esse tipo de energia e tal. Uhum. Até para você mesmo, vive como terapia, né? O pessoal que trabalha nisso. É uma parte bonita também do projeto, que é você conviver com as plantas ali, né? Leandro, eu Vai o chego assim, crescimento de às cada vezes, uma delas. eu chego no final da tarde lá para dar uma olhada, então no começo do dia, aí você sente aquele cheiro gostoso, né? Porque ali, né, o dia vai bater no sol, assim você sente, né, os óleos essenciais. Poxa, é prazeroso assim, sabe? Eu terminei o doutorado, é a minha orientadora, que eu trabalho com ela, gosta de brincar. Assim, eu a gente tá com um cara que vai abandonar a gente, deu trabalho demais para ele. Aí eu falei, nunca, porque não tem condição. Você gosta, mas é prazeroso. É uma das coisas que, assim, de todo o ciclo de pesquisa e tudo, foi a coisa mais gostosa de fazer, porque já faz o quê? Vai fazer 1 ano e meio, mas eu tenho a mesma vontade de fazer quando eu comecei lá, botar o primeiro tijolo do canteiro, entendeu?
É interessante, porque você vai vendo crescendo, você vai se apegando, tá entendendo? Eu tô com tem uns 8 mudas assim, de alecrim, então o alecrim fica na amarelada, a gente tá querendo... A professora já meio que já desistiu, já acho que ele vai morrer. Não, aí o cara vai, sabe? Você vai se apegando. Eu sou agora, como é que se diz? O homem das plantinhas. O pessoal fica vendo lá o das plantinhas, minhas plantinhas, tá entendendo? Aí tem isso, né? É bem legal, é prazeroso, é interessante como as pessoas saem, né? E enriquece, porque a parte prática é bem interessante você estudar plantas e tal, mas quando você pega assim, turma de idosos, mas você vê que é legal, eles sabem demais. Passa, às vezes eu não sabia que era assim, entendeu? Tem que ensinar como é que se pega, lava e tal. É prazeroso, prazeroso mesmo, assim. Vocês vão trabalhar no SUS, essa mesma perspectiva, né? Mas o pessoal lá, todo mundo é interessante, vai com vontade, né? Assim, eles ficam tal, e você dá até pena quando acaba as mudas, tá entendendo? Aí a gente vai fazer, Leandro, a gente vai fazer um standzinho, vai deixar lá, vai deixar os panfletos, como é que cuidar da planta, como é que deve utilizar e tal. E a gente vai deixar até os QR Code, como é que vai ver, a gente vai fazer o canalzinho do YouTube, como eles devem fazer, fazer o chá e tal, e fazer essa ideia, né? A gente tem essa intenção aí, agora em fevereiro. Então, o pessoal pedir muda, me dá uma mudinha, o pessoal pede. Parece, eu digo, não tem condição, bicho, esse pessoal deve jogar fora. Eu ficava assim, mas não, eles gostam mesmo. Eu acho que o senhor que fica no Lava Jato, ele é dono do Lava Jato perto, ele pediu, tá lá, eu boto meu carro para lavar lá, ele tá lá, ó. Lá, ó, Gerão, quer um chazinho, ó, tá os planos, interessante demais, né? Coisa boa. Eugênio, meu amigo, eu queria te agradecer muito, por conta do horário aí, a gente vai ter que liberar o pessoal, mas valeu mesmo pela contribuição, enfim, Eu não pelo tranquilo, relato. eu não sei se ajudei vocês aí, eu Mesmo, só né? dei uma elucidação, trouxe um material aí que a gente já faz também, só para elucidar, para ver, para dar uma ideia, né? Eu sei que eu também tentei pegar essa vibe aí de Leandro, o professor Leandro aí tá querendo implantar e animar também o pessoal, vale a pena e, assim, desde já, e conte comigo, acho bonito, eu até falei da professora, a professora Shirley, sobre a liga de fitoterapia, a gente não tem, né? Tem liga de tudo aqui na universidade e não tem a liga de fitoterapia. Achei interessante. Digo, ó, tirei, olhei lá, tal, lá na página de vocês, tal, bem legal assim, a gente, caramba, tal. Aí a gente tá com tanta coisa, Gerson, vamos botar, já botou para, quem sabe, né, em 2024 tem uma liga para a gente também Vamos aqui. fazer esse intercâmbio aí. É bem Mas, legal vai ser mesmo. um prazer. É. Pois, meu amigo, muito obrigado, então. Quem for a Petrolina, já Ó, pega aí dá o passo, contato, passo. pode mandar e-mail, fala tem né, eu soltei aí o Instagram, farmaviva.univasse, fala no direct, tem gente aqui, tem uns amigos meus que o tempo de Recife e tal, então fora, né, e bate aqui, vai, eu já queria ver o outro, aí vai, pô, é bem legal, assim, eu gosto. Tanto que entrou a gente tem um negócio que chama Vem para a Univasso, que a cada 6 meses a gente faz para escolas públicas e particulares também, para mostrar todos os laboratórios, sabe? A gente tira uma semana, tanto que é do meu setor, da coordenação do STL, né, suporte aqui ao laboratório, junto com o pessoal da PROEM. A gente passou uma semana visitando, e é gratificante, e entrou no rol, sabe, dos laboratórios. O pessoal do terceiro ano é animado demais, rapaz. Aí você vê as professoras, todo mundo. Ele, que hora a gente vai para o outro? Tal? E aí, cheguem cedo, porque ele fica no sol, né? 10 horas, 11 horas já está no ápice do calor aqui em Petrolina. Eu digo, você não aguenta. Aí já até levei ele lá. Aí eu digo, vem com as camisas UV e tal. É animação. É bem legal mesmo. Nossa. Espero que o de vocês, assim, vocês entrem em ação aí. A Helena falou que tem um espaço legal lá em Olinda. E eu espero que, assim, Leandro, eu acho interessante, foi o que Chile falou, a gente já tinha ideia, mas não falava sobre farmácia viva aqui na universidade. Então, a gente fez a farmácia viva e a gente, tipo, vai guardar, né? Tipo, uma secretaria. Tem uma secretaria de outras prefeituras, mas muito longe. A Frânio fica a 100 quilômetros daqui. Oricuri, onde eu sou oriundo de lá, né? Bodocó, dá 212. É difícil a gente fazer, a gente nem fala assim, sabe? A gente queria mesmo que fosse Petrolina, Lagoa Grande, é 60 quilômetros, 50 quilômetros, aí vale a pena. Mas acho que começa com outro, mesmo assim, e depois deslancha, tá entendendo?
E Recife é legal, acho que você já trabalha há muito tempo, né? Você é autoridade máxima aí da fitoterapia aí, tem muito conhecimento, o pessoal já, já escuta aí, já vai com força, viu? Pois é, que bom. Vamos ver se a gente consegue fazer mais por aqui. E eu realmente assim, agradeço. E assim que a gente for começar a meter a mão na massa mesmo, mão na terra, né, como diz a história, a gente volta a conversar sobre isso, tá certo? Mas Pode contar comigo. Agora eu sou um farmacêutico, agrônomo, como geógrafo. Leandro, eu agora entendo porque Haroldo, lá em farmacognosia, ficava assoviando. É daquele jeito agora, eu tô daquele jeito, daquela vibe, viu? Beleza. Haroldo, pessoal, era o nosso professor do curso de farmacognosia. Mas era uma figura. Gente, dou por encerrado então aqui essa aula aberta. Agradeço aí em nome da LAFIM, em nome dos estudantes, Eugênio, sua presença. Agradeço pelo convite, viu? E obrigado aí a quem veio como convidado, Taíra e Camila. Quem assistiu também, fica à vontade aí, pega o Instagram aí, muita gente conversa no Instagram, tem o pessoal lá, 2 pessoas do projeto, e já pode falar, o pessoal já passa para mim. A gente marca mais, e meu hoje o pessoal quase não manda, né? Mas lá no Instagram o pessoal manda no direct. Gente, eu vou visitar, quero visita para mim, quero outro, muda. Pronto, pode conversar qualquer coisa, tirar dúvida e tudo. A gente tá à vontade. Eu tô sempre dando uma olhada, o pessoal tá passando para mim, os 2 alunos lá. Viu? Leandro, obrigado de verdade, viu? Conta comigo sempre. Qualquer um de vocês, eu tenho o maior carinho pela Católica aqui, né? A Universidade Católica. Meus cunhados, minha esposa estudou lá, tudo fizeram direito e tal. Eu morava perto da Católica, né? Estudei para vestibular na biblioteca da Católica. Estava para as provas, Leandro, de orgânico, de farmacognosia, todas essas provas mais difíceis que a gente fazia, farmacologia lá, com a UMI e tudo, era lá, né? Católica, porque era excelente de estudar. Eu morava pertinho, eu morava na Boa Vista, aí. E era pertinho e tal, eu cansei de estudar aí, é muito legal, viu? Fico feliz demais, eu tenho maior consideração para essa universidade, viu? Espero voos altos para vocês, pode contar com a gente. E, Leandro, lembre de mim sempre, viu? Estou sempre à disposição, viu? Beleza, amigo. Obrigado mesmo, sempre, sempre, sempre. Eu conto muito com você. Abraço a todos, boa noite, viu? Um abraço, gente. Boa noite para vocês. Até mais. Valeu. Valeu, tchau. Tchau.